Fala galera do canal, vamos para mais um pós-jogo. Dessa vez com goleada na noite, né? 4-1 Palmeiras, né? Mesmo com o time com algumas mudanças, nós conseguimos fazer valer, né? O que a gente imaginava. E uma vitória convincente do Palmeiras, né? Sobre a Jacuipense. E vamos ouvir os comentários aí do Sport TV e da ESPN referente a essa partida. Antes de começar as informações relacionadas ao jogo do Palmeiras, eu vou deixar um link na descrição desse vídeo para você que gosta de ter produtos exclusivos do Palmeiras, né? Tem xícara, tem boné do Palmeiras, e aí você consegue encontrar o desconto na Shopee e no Mercado Livre através desse link. Aí é só clicar que você tem acesso a essa novidade, tá bom? Aí fica até o final do vídeo e não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Fora de casa, mudando agora de assunto, o Palmeiras, outro nível, outro momento, goleou a Jacuipense com o time reserva por 4-1 e garantiu classificação às oitavas. A linha do tempo da vitória alviverde no placar agregado, vale lembrar, 7-1, tinha sido 3-0 em São Paulo. Esse jogo foi disputado no Estádio do Café em Londrina. Maurício teve uma chance perigosa aos 3 minutos e foi abrir o placar aos 22 também após uma chance perigosa de Luiz. Palmeiras com vários reservas e meninos da base em campo. Felipe Anderson, outro reserva, fez o segundo gol aos 23 e Eric Belé, menino da base, fez o seu primeiro gol como profissional ainda no primeiro tempo. O Luiz fez o último do Verdão no comecinho da etapa final de pênalti e aí o Palmeiras desperdiçou oportunidades, de novo com o Maurício, com o Riquelme Felipe, com o John Arias, que entrou no segundo tempo, salvo engano da minha parte. E aí, aos 42 minutos, Vicente Ferreira fez um gol histórico, por que não, para o time do Jacuipense. É um gol contra o Palmeiras na Copa do Brasil. Tá aí, como eu falei, o Arias entrando no segundo tempo. Lomba, Kelvin, Gustavo Gomes, Benedetti e o Jefté. Evangelista, Lucas Evangelista, Emiliano Martinez, Felipe Anderson, Eric Belé e Maurício Luiz, sendo a referência lá na frente. O Murilo entrou para o Gustavo Gomes dar uma descansada. Só ele começou como titular, né? Entre 12 titulares, acho que só o Gustavo Gomes. Eu acho que o Maurício hoje não é mais titular, você tem razão. Muito menos Emi Martinez e Evangelista, né? O Marlon Freitas e o... Caramba, me fugiu. O Andréas Pereira são os titulares dessa posição. Luiz Pacheco entrou no lugar do Martinez. Só a garotada. Riquelme, Larsson, tem nome de craque sueco. O John Arias, esse não é nenhum garoto, jogador já campeão da Libertadores, entrando em campo no lugar do Lucas Evangelista. Saiu volante para entrar um atacante, com o time ganhando de 4-0. Números avassaladores, acho que podemos dizer que sim, 67% de posse de bola do Verdão, 25-3 de finalizações, 9-1 as finalizações corretas. Palmeiras ainda, segundo a avaliação do SofaScore, teve 7 grandes chances, né? O jogo podia ter sido 11-1. 7-2 de escanteios, 590 passes, mais do que o dobro dos passes da equipe baiana, 11-11 equilíbrio nas faltas cometidas e o Palmeiras ainda saiu liso, sem cartão nenhum recebido, vitória tranquila, jogo protocolar. E olha só que boa notícia para a torcida. Felipe Anderson precisava de um jogo assim, os mal-humorados vão dizer, mas foi contra a Jacuipense, enfim, mas tudo bem. Fez o que tinha que fazer, né, Ivan? 9,7, 1 gol, 2 assistências, 4 finalizações, 4 passes decisivos, acertou todos os passes longos que tentou e ainda ganhou 4 de 6 duelos, 66,66% de aproveitamento, Ivan. Eu sou meio defensor do Felipe Anderson, porque eu sempre achei ele muito bom jogador. No Palmeiras, acho que talvez não tenha se acertado, não encontrou o espaço dele para ser titular, mas sempre foi um jogador de muita qualidade, o Felipe Anderson. E hoje realmente fez um grande jogo e como você falou, vão dizer que foi contra a Jacuipense. E aí ele não tem nada com isso. Ele aproveitou a chance que ele teve do Abel Ferreira e foi lá e jogou bem, fez gols, deu assistência, enfim, fez a parte dele. E foi um jogo, talvez, dessa rodada de Copa do Brasil, talvez tenha sido o jogo mais tranquilo, né, para uma equipe. Mas o Palmeiras dá sorte em sorteio. Aproveita também, né? Porque tem gente aí que pega time menor e é eliminado. Então acho que você tem que fazer a tua parte. E o Palmeiras fez,
assim, com muita tranquilidade, só o Gustavo Gomes como titular. O Abel aproveitou para dar minutos a jogadores que normalmente não têm esse espaço dentro do Palmeiras, a garotada. Então, o Palmeiras passeou lá em Londrina. Aliás, conversávamos fora do ar, né? Essa história de levar o jogo para Londrina, da Jacuipense. Sim, sim. Claro que lá em Riachão do Jacuípe não tem capacidade. O estádio lá acho que é para 5.000 pessoas, né? Então não teria condições de receber o Palmeiras lá. Mas tem Feira de Santana, o Joia da Princesa, que é um estádio que pode receber jogos da Copa do Brasil. Teria muito mais torcedor. Então, a torcida lá em Londrina, 100% do Palmeiras, né? Talvez lá em... E claro que, quando eu falo não que a torcida faria a diferença, mas é um presente para o torcedor, que é tão difícil um clube como a Jacuipense receber uma equipe como o Palmeiras ou outras equipes grandes do futebol brasileiro. O torcedor, ele tem essa necessidade, ele tem essa vontade. E quando surge uma oportunidade, aí se vende, não sei por quanto vendeu, né, o mando de campo, mas deixou a torcida toda para o Palmeiras, enfim. É muito mais desgastante para Jacuipense ir lá para Londrina, facilitou a vida do Palmeiras, né? Porque é uma viagem de 45 minutos, o Palmeiras está lá em Londrina. Então, assim, eu acho que tudo errado, né? O dirigente de futebol, ele não está nem aí para o torcedor mesmo. Eu acho que esse tipo de situação deixa isso muito, muito claro, cada vez mais. Concordo plenamente. Pela desvantagem técnica da Jacuipense, do Jacuipense, a gente pode seguir adiante, pouco a acrescentar nessa vitória contundente do Palmeiras. Enfrentou Jacuipense. É isso. O jogo da ida da gente se lembra foi aquele jogo da lesão no Vitor Roque, né? Que o Jacuipense. Não, o Jacuipense trouxe a caixa de ferramenta aberta no jogo 1, jogo 2, deu Verdão 4-1, Jean Oddi. Bom, primeiro acho que ressaltar isso, né? Porque o Jacuipense foi de fato muito criticado e justamente criticado pelo absurdo que fizeram aqui em São Paulo, e hoje a postura foi completamente diferente, mesmo tomando uma pressão muito maior do que tomou aqui, né? Acho que, no fim das contas, o Palmeiras teve um jogo de muita intensidade, né? Pressionando. Claro que a diferença técnica é tão grande entre os dois times que tudo precisa ser relativizado. Mas foi um Palmeiras que, por jogar com o time praticamente todo reserva, inacreditável o Gustavo Gomes começar a partida, aliás, né? O cara que não vai parar para a Copa do Mundo, mas imagino que ele esteja muito bem. E tudo bem, depois saiu no segundo tempo, né? Ele jogou o primeiro tempo, o Murilo o segundo. Mas apenas na zaga o Palmeiras manteve ali um titular. De resto, mudou praticamente todo mundo. E o destaque foi o Felipe Anderson, né? Cuja qualidade não se discute, é um negócio... E aí falam, mas é o Jacuipense. É verdade, mas existem gestos técnicos que não é qualquer jogador que faz, né? Acho que esse é o passe, sim, né? Mas ele dá esse passe, ele faz o gol, enfim, ele foi disparado o grande nome do jogo, mostrou muita qualidade técnica. A questão é que ele não consegue ter um ritmo constante e uma intensidade alta em grandes jogos, mostrando esse futebol que tecnicamente é indiscutível. Acho que no fim foi a grande novidade. Talvez ele tenha, novidade eu digo, a atuação. Notícia, a grande... E talvez ele, de alguma maneira, foi tão boa a atuação dele, que mesmo contra o Jacuipense, possivelmente isso valha alguns minutinhos em jogos recentes, ainda que ele esteja entrando, né? Não é que é um cara completamente esquecido, mas a gente falava no fim de semana, o Palmeiras roda muito pouco os seus jogadores e talvez o Abel tenha tirado alguma coisa desse jogo para rodar mais a partir das próximas partidas. E aí, Calçade? Cara, assim, eu vejo o Palmeiras com uma tremenda tranquilidade, né? Passando pela Copa do Brasil, fez o segundo jogo, assim, administrou do jeito que gostaria, do ponto de vista da escalação e do jogo também. Aí teve uma passagem tranquila, assim, normal. E eu achei que não fossem nem viajar todos, viu, e o time que jogou é um time muito bom. Claro, depende do nível do confronto, mas com jogadores importantes que são solução nos jogos mais difíceis. Então, tranquilo, Palmeiras, a gente está falando de Galo e de São Paulo, que falamos anteriormente, não tem nada a ver com esse confronto do Palmeiras, que era o mais
acessível dos outros, né? E foi. Né? É assim, só para explicar, a Série D tem 96 equipes divididas em 16 grupos, 6 times por grupo, 4 de cada passo. O Jacuipense está no grupo com CSA, Juazeirense, Asa, CSE e Alagoinhas, ela é a quinta colocada. É o quinto colocado, ou seja, era um jogo que o Abel tinha que usar, como fez, para dar rodagem, para recuperar jogadores, para descansar atletas. Eu concordo com o Jean, não entendi por que usar um titular, ainda mais esse jogador no começo da partida, mas o Abel deve ter os seus motivos e eu acho que o Palmeiras cumpriu o seu dever de se classificar, dando rodagem para os jogadores e poupando os seus principais atletas para o que realmente interessa. Não ia mudar o resultado, mas se a CBF quer melhorar a Copa do Brasil, não dá para um time da Bahia ser mandante em Londrina, cara. Isso depõe contra a competição. Tem isso também. Não, sério, sim, cara. Para ganhar dinheiro, né? O resultado esportivo já foi, aí... Vamos ser sérios. Em nenhum outro campeonato sério você tem esse tipo de situação. Aliás, eu acho até que se o jogo fosse na Bahia, talvez, né, uma viagem mais longa, se poupasse. Talvez eu acho que eles nem viajassem, porque viajaram todos no fim, né? E até entraram no... Seria um erro viajar. Seria um erro viajar. Enfim. Vamos para o próximo. Em Londrina, o jogo aconteceu lá no Estádio do Café, né? O Jacuipense mandou o seu jogo lá no Paraná. E o Palmeiras com os seus reservas, né? Praticamente todo o time reserva, só Gustavo Gomes ali de titular em campo. Goleou com facilidade, fez 4-1 no Palmeiras. O Maurício fez o primeiro gol, né? Daí o Felipe Anderson vai fazer o segundo. O Felipe Anderson que participou bem do jogo hoje, né, moço? Isso. Teve, olha lá, a bola ajeitada ali, Luigi, o toque lá do Evangelista e o gol do Felipe Anderson de canhota. Assim, o jogo estava encerrado com meia hora, né? Quando o jogo começou, aliás, né? Começou encerrado, né? Esse gol é muito bonito. É o Belé, né? Belé. Menino parece jogada a tabela né? com o Felipe Anderson. Lembra o Flaco, não lembra? Um pouquinho? Pelo fisicamente? porte, né? O porte dele, Trabalhando com a canhota. E muito calmo com a bola, né? Ele entra na área, o gol é bonito. Volta a bola, ataca o espaço, faz uma jogada bonita. E no fundo o jogo acho que serviu para isso mesmo, para alguns jogadores que têm tido menos minutos, menos tempo em campo, mostrarem um pouquinho de serviço. Aí o Luigi, né? Sofrendo pênalti, ele mesmo vai bater para fazer o quarto gol do Palmeiras. Esse é o jogo perfeito, né, Ramon? Que descansa os jogadores, consegue uma goleada com os reservas, dá confiança, dá rodagem para os meninos. E siga lá a pelota, né? Sendo muito realista, desde que saiu esse confronto, confronto a gente já sabia que o Palmeiras passaria por tudo que envolve. A gente não precisa ficar falando, todo mundo tem a plena noção do que é. Mas é um jogo de oportunidade. Estava olhando aqui a idade. Luiz, de 20 anos, Benedetti, 19 anos, Belé, 19 anos, uma base promissora que a gente fala sempre aqui do Palmeiras. Jogo importante, jogo eliminatório, experiência para esses garotos e mais uma bela vitória do Palmeiras seguindo na competição. É por aí. Vamos mostrar também a classificação do Vasco. Vida mansa, tranquila, goleou, tal, fez saldo, botou time reserva, fez placar agregado 7-1. O Palmeiras, né, Danilo e Renan? Inversamente proporcional todo o drama, toda a dor de cabeça que o São Paulo passou, tá o Palmeiras tão perto e tão longe, né? Vizinhos de muro ali e tal, mas uma situação completamente oposta, Danilo. O que dá para dizer desse jogo em que o Palmeiras, né, teve uma vida tão fácil, o jogo, com o mando dos caras, né, do Jacuipense vendeu o mando, o jogo vai lá em Londrina, o estádio é todo palmeirense e tal, um clima muito favorável, né, dá para tirar algo de produtivo, além, obviamente, do placar, né, desse jogo, e dar chance até para jogadores que precisavam de mais minutos aí nessa temporada, essa vitória fácil, tranquila, molezinha, já esperada aí do Palmeiras, que tinha vencido por 3-0 no jogo de ida, foi lá, fez 4-1 na volta. O que dizer, amigo, sobre o time de Abel Ferreira? Eu acho que o Palmeiras teve uma quarta-feira de um plano executado. Perfeição é exagero, mas eu vou explicar o porquê estou querendo chegar numa palavra perto disso. Porque o Palmeiras não colocou os seus titulares, com exceção do Gustavo Gomes, que foi o jogador que começou e depois saiu, né? Mas ele começou jogando. Ele rodou o seu elenco e ele conseguiu um bom jogo no primeiro tempo, especialmente. Conseguiu uma vitória tranquila. Não teve jogador titular machucado. A gente precisa ver o que vai acontecer com o Benedetti, mas não teve jogador titular machucado. Não compromete a sequência da temporada, especialmente pensando no jogo de sábado. E
garantiu a sua vaga na Copa do Brasil, como era de se esperar para um time que tem o tamanho do investimento e a diferença que tem para um time como o Jacuipense. E o Palmeiras teve chance de dar rodagem para alguns dos seus jogadores, teve chance de colocar alguns dos seus jogadores sub-20 para atuar um pouco mais, para poder já pegar cancha, né, como dizem por aí, para que a torcida pudesse analisar um pouco mais, para que a comissão técnica pudesse analisar um pouco mais. Então, o Belé fez uma boa partida, e aí a notícia da noite, eu estava brincando com o Igor antes de começar o programa aqui, que o Ancelotti deve ter olhado e pensado, será que dá tempo ainda de colocar o Felipe Anderson nessa lista da Copa do Mundo? Obviamente que é uma brincadeira. O senhor é um brincalhão, isso aí. Obviamente que é uma brincadeira, mas o Felipe Anderson jogou um bom futebol contra o Jacuipense, que é um time de Série D, que é um time muito ruim, tecnicamente falando, na comparação com o Palmeiras, mas que era algo que a gente tem que ver. Eu sempre falo isso, e é uma coisa que isso serve de prova hoje no São Paulo e Juventude, serviu de prova agora há pouco no Atlético Mineiro e Ceará. Quando um time pega uma outra equipe mais fraca, a obrigação dela é confirmar o favoritismo. Então não adianta quando a gente fala, olha, deu sorte aí nas bolinhas, hein? O Palmeiras fez isso. E aí, Igor e Renan e amigos que estão aqui, deixando o like, a gente já ultrapassou os 300 likes aqui, mas vamos lá, pensando, o Palmeiras ele conseguiu essa vitória até de uma forma mais tranquila do que na ida, que foi 3-0, mas que o Palmeiras acabou sofrendo um pouquinho mais. E o pior de tudo, que eu acho que vai deixar o palmeirense, não dá para ser só tão otimista aqui, mas deixa o palmeirense pensativo. Colocou o Vitor Roque e perdeu o Vitor Roque num jogo contra o Jacuipense. O Vitor Roque acabou virando desfalque para até a pausa da Copa. E o Palmeiras agora, com o time reserva, jogou até mais leve, né? Uma boa partida do Felipe Anderson, como eu disse, uma boa partida do Belé, o Luigi fez gol. Dá pra gente apontar ali que o Jefté mesmo assim não tá tão bem, o Kelvin mesmo assim não foi tão bem, mas em geral foi uma partida tranquila pro Palmeiras e que coloca para pensar. Pobre Vitor Roque, que acabou entrando lá na batalha do UFC, que foi o jogo de ida. Até esperava hoje um jogo mais pegado, mais porrada. Não aconteceu tanto quanto foi no jogo de ida. O Palmeiras, entre aspas aí, não, entre aspas não, sem aspas, descansa para enfrentar o Cruzeiro no sábado. Descansa, e para quem comenta sobre o calendário, né, o próprio Abel, né, que fala dessa sequência e tal, acho que justo essa estratégia aí de dar uma pausa para a galera, dar um descanso aí, aproveitar essa oportunidade aí para guardar energia pensando no Brasileirão. Rapidinho, Renan, antes de você ter a palavra aqui, a galera estava comentando que você, Danilo, cadê o comentário do nosso amigo aqui? Aqui, achei. Luciano Serafim, meu Deus, ofendeu até na brincadeira, Lavieri, sua zoeira aí em relação ao Felipe Anderson. Ô Renan, o jogador quando recebe uma chance dessa, né, a galera que fica mais, enfim, tem pouca minutagem no termo moderno aí, ótima janela, né? Como é que isso pode repercutir pro coletivo do Palmeiras, na tua visão? De ter gente com, tipo, o Luigi com mais confiança, o que isso pode repercutir nas competições, óbvio que a Copa do Brasil é importante, mas nos enfrentamentos mais importantes, né? Libertadores, Brasileirão, faltam poucos dias aí para o encontro Palmeiras e Flamengo, Flamengo e Palmeiras aqui no Maracanã, no dia 23, então ter essa mobilização, que impacto pode ter essa goleada e essa atuação da galera que não estava jogando tanto para esse time do Palmeiras nesse momento? Motivação principalmente para os meninos, né? O Eric, né? Para o Benedetti, o Eric Belé. Gostei muito do que eu vi desse menino, desse Eric Belé aí. O Benedetti já jogou mais, né? Pelo profissional, mas esse Eric Belé eu gostei muito do que ele produziu hoje. E é claro que o Abel, quando ele olha para esse jogo, ele não vai deixar de analisar o adversário, né? Ele não vai deixar de analisar a dificuldade que esse adversário apresentava para esses jogadores, né? Muito limitado, certas vezes até com ingenuidade, sabe? A tomada de decisão com ingenuidade, mas o Palmeiras fez o que tinha que fazer, o Danilo foi muito feliz nisso, teve a sorte no sorteio
recebeu a Jacuipense, mas fez o que tinha para fazer, né? Você, apenas você. O Danilo, ele sempre vai ser mais difícil quando é o enfrentamento entre um time muito forte e o outro muito mais fraco. O primeiro jogo vai ser o de mais vontade, é a primeira vez que o cara pisa no Allianz Parque, então já aquele jogo de mais vontade, aí foi o risco pro Vitor Roque, pô, vamos levar o 0-0 até quando a gente puder, e aquele negócio. Esse jogo eu já esperava que fosse mais um ritmo de treino, porque eles sabiam, os jogadores de Jacuipense sabiam, pô, a gente não vai conseguir virar para cima do Palmeiras, né? Então o Abel consegue, de todas as reclamações que o Abel tem nas suas entrevistas coletivas, que não são poucas, nessa ele tem razão, né? Com relação ao calendário, ao pouco tempo de trabalho, né? A diminuição da intensidade nos jogos, porque os jogadores jogam muito, então não tem como você cobrar a qualidade e principalmente a intensidade de alto nível com tantos jogos seguidos. Então ele consegue poupar os jogadores, os principais jogadores, que é um jogo muito difícil no sábado contra o Cruzeiro. Então ele consegue descansar esses jogadores que jogavam, que têm mais minutos, que estão jogando muito, e dá oportunidades para outro. Mantém o nível de concentração e de motivação desses jogadores, porque eles querem mostrar. O Luigi sofre o pênalti, ele levanta com a mão, ele levanta já com a mão para cima. Pô, preciso bater, preciso fazer um gol. No primeiro tempo ele perdeu 2 ou 3, se eu não me engano, tinha tomado um cartão quando tentou cavar um pênalti. Ele precisava fazer um gol, o companheiro dele jovem, né, o Eric, já tinha feito um gol. Pô, preciso fazer um gol. Então é um momento de você motivar esses jogadores e trazer confiança. A confiança principalmente para o Felipe Anderson, que é um jogador já muito experiente, um jogador maduro, que não caiu nas graças da torcida palmeirense, que não entregou ainda no Palmeiras o que se esperava dele, de um jogador de quase uma década de Europa, né? Que tem muita qualidade técnica, mas muitas vezes não tem... qual que é a palavra que eu uso? Não é raça, não é simplesmente raça. Entrega, dedicação, sofrimento, sabe? Aquele cara que ganhou, ele vai sair de um jeito do estádio. Perdeu, ele vai sair do mesmo jeito, não muda a fisionomia, nada. Isso incomoda muito o torcedor, né? O torcedor do Palmeiras gostaria que, além da entrega técnica, ele tivesse a entrega do sentimento, da entrega da física dentro do campo, e muitas vezes isso ele não faz. E pode ser uma boa oportunidade aí para ele ter adquirido confiança, como você falou, para os jogos importantes aí antes da parada da Copa do Mundo, que vão ser importantíssimos para o Palmeiras, né? De Libertadores, mas principalmente da manutenção da liderança ali do Campeonato Brasileiro. Danilo falou sobre convocação, e quem está muito interessado em convocação da seleção brasileira se classificou até com certa tranquilidade hoje, que foi o Santos. E essas foram as informações, né, que tivemos aí após essa brilhante vitória do Palmeiras contra a Jacuipense, né? Quem teve a oportunidade de ver o jogo ficou feliz de ver os jovens garotos da base tendo bom desempenho, principalmente o Felipe Anderson, né, que não é da base, mas que é um jogador que a gente espera muito, né? A gente sabe que ele tem um certo refino técnico para atuar no Palmeiras, mas como os comentaristas falam, né, falta a ele um pouco mais de tesão, de vontade, mesmo de ser jogador do Palmeiras, né, de defender essa camisa. Então talvez uma partida dessa possa ajudar ele a se encontrar no Palmeiras e conseguir contribuir com os objetivos do time. Aí eu quero saber de vocês nos comentários, né, se vocês gostaram da atuação do time em geral, quem foi o destaque da partida, né? E quero saber se nós podemos ter esperança que Felipe Anderson seja um velho novo reforço, né? Que ele volte a jogar bola e possa ajudar a gente aí durante o campeonato. Aí deixa sua opinião nos comentários. Se gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Até a próxima.